agenda agora, o conteúdo vai ser daqui a pouco. Eu me propus aqui a falar sobre os dados a serviço do aumento do desempenho dos processos, mas eu vou ilustrar, podia ilustrar a partir dos dados do INSS, né? Podia ilustrar a partir dos dados de uma empresa de construção civil que compra materiais, e os materiais não chegam na obra e isso atrasa a obra. Mas a proposição aqui é ver algo útil para a sociedade, ajudar. Então, hoje a gente vai ter exemplos focados na doação de órgãos para fins de transplante. E vocês vão ver que essa cadeia, um encadeamento, né? Eu tenho um trabalho de doação, eu tenho um trabalho vou falar de forma diferente, transplantação, e eu tenho um trabalho para viabilizar o transplantado ficar vivo e viver bem, ter qualidade de vida. Ele mandou um link ontem de um transplantado, uma matéria sobre um transplantado atleta. Tem uma transplantada atleta que já foi a 3 Olimpíadas de transplantados. Então, você transplanta para ter qualidade de vida, né? Só que, por exemplo, eu não tenho acesso aos dados de como está a qualidade de vida desses transplantados. A gente podia se medir ou credenciar equipes transplantadoras por sobrevida e qualidade de vida, um critério-chave, que eu preciso pensar volumetria de transplante para ele ter mão. O que é mão? Eu transplanto até estar bem. Porque se eu estou transplantando e está tendo óbito do transplantado, eu tenho que descredenciá-lo, que é um ato de coragem difícil, né? Aqui já falando uma coisa, o Carlos Loja, do Grupo DASA, está olhando para os dados que ele quer credenciar vários hospitais, em São Paulo, no Rio, etc. Tal. Mas tem uma discussão objetiva. Você tem fila para o órgão que você quer absorver? Porque senão você não vai ser um bom serviço. E eu tive uma aula com ele, olha, mas talvez eu tenha poucos transplantes, mas um transplantador vai trazer vários outros serviços para o hospital e a gente consegue manter um bom serviço com sobrevida, talvez com uma volumetria de transplante pequena. Já é uma área que eu não domino, né? Não vou ter, mas certamente vocês têm que olhar para isso. Tá? Aqui outra ligação minha com o Alexandre. Meu primeiro filho nasceu na fila de transplante. E ele ficou 3 meses no Rio e depois foi para o INCOR. Quem estava lá no INCOR nessa época? O Alexandre Calduro. Então, a vida dá voltas, né? E o meu primeiro filho foi cuidado por ela. Ó. É sempre um carinho ver. A gente se vê, é só emoção. Isso é um anjo. E eu usei, né, o que eu aprendi, inclusive recentemente no pós-doutorado, aqui fiz alguns comentários. Amanhã eu estou dando início a um curso com 23 alunos do mundo inteiro, da Universidade de Lyon, em parceria com o COPEAD. É um curso de Supply Chain Healthcare. A cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica, cadeia de suprimentos entre... porque a gente, às vezes, não percebe, né? Ele chega no posto de saúde, ele vai ao consultório, ele faz a cirurgia, ele volta... É uma cadeia de suprimentos, né? E a gente, nessa parceria, universidade, instituições, o RJ Transplante vai ao COPEAD, vamos fazer uma fala com os alunos de lá, eu vou levar meus alunos do Cefet também, e depois nós vamos visitar o RJ Transplantes. Então, também tem uma coisa de como que a universidade pode ser útil. Aqui tem algumas histórias, um pouco aí deixa esse material, mas eu queria entrar numa palestra que olha para os dados, mas eu vou ter que ter uma intenção específica para poder gerar valor. Por exemplo, a postura de descredenciar pode ser um caminho. Olha, o Paraná, a Arlene era assim, amigão, tu quer fazer transplante? Cadê os órgãos? Eu sei que tem óbito no teu hospital. Não é porque tu é bom transplantador. Você não está trabalhando direito. Então, é uma postura. Isso pode ser chamado uma estratégia. Eu vou apertar os transplantadores ou o diretor do hospital, porque se ele não trabalhar direito em todas as pontas, eu não vou deixar ele ganhar X mil reais para cada transplante. Outra pode ser uma postura... eu e a minha esposa aqui falando, amigueira. Já ouviram essa expressão? Que maneira, né? Ele é amigueiro, chega em qualquer lado e está fazendo amizade. Não, pô, vamos lá, etc. E tal. E às vezes o amigueiro pode conseguir alguma coisa.
É um jeito. Tem um jeito que vocês vão ver, o jeito típico espanhol. Se eu elogiar aqui o jeito típico americano, eu já vou ficar bravo. Mas, por exemplo, o jeito típico americano é muito mais centrado em dados do que o espanhol. Por quê? São paranoicos nos dados. Então, eu entro numa unidade de doação e transplante lá, que a lógica é mais ou menos o seguinte: você tem uma região, 5 milhões de dólares arrecadado por serviços feitos, como cadastro, etc., e você tem que performar. Você tem que fazer X doações, N transplantes, papapá. Se não fizer, corta o orçamento. Então, uma das salas que eu estava, o cara tinha 50 planilhas para provar o que ele estava fazendo. Porque se ele não provar o que ele está fazendo, eles cortam o orçamento. E é uma instituição, não é nem uma OS, mas é uma contratualização, um contrato de gestão. Eu te dou 5 milhões de dólares, você tem uma geografia, N funcionários, uma volumetria. Se não fizer, eu te corto. Se fizer um pouco mais, eu te dou um cascalho a mais. E aí você se organiza. Essa que eu estou falando é uma região de Seattle, na cidade de Belleville, e o cara usa os dados porque o modelo é esse. Se não tiver dado, eu não transfiro o recurso para você. E a nossa pergunta, né, ela está achando, nós estamos achando, Priscila está achando, eu, Laís, etc., tal, que se a gente aumentar a digitalização, a gente pode aumentar o desempenho do Rio de Janeiro em doação e transplante. Então, isso significa ter um sistema de informação que a gente, mais adequado, que a gente não tem um tão adequado. Não, ninguém no Brasil tem. São Paulo tem um pouco melhor. Curiosamente, é duro elogiar argentino, né? Mas, cara, os argentinos têm um sistema de informação muito mais avançado do que o brasileiro. Estratégia foi por capacidade própria. Eles têm 20 Laís, só que não é bem Laís. É tac, 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 tac. Os caras fazem. São servidores de um instituto público que desenvolve há 20 anos o sistema. Portugal, eles, não sei se Priscila sabe, mas o Caldujo, Portugal foi para um outro caminho e deu uma tropeçada bonita, mas fez algo incrível. Contratou uma empresa, disparou na digitalização. Esqueceu de botar uma cláusula. Tem advogado aqui, não? Se a gente tirar essa empresa e botar outra, os dados são nossos. Ficou com a empresa. E a empresa magoada não quer transferir os dados. Olha a lasqueira. Olha como é que é multidisciplinar. Foi informatizar e a gente não viu uma cláusula no edital. Então, assim, uma estratégia de digitalização que nós vamos ter que falar com os advogados. O Brasil, nesse momento, já tentou várias vezes, está tentando uma articulação sul-sudeste. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, puxando o início de digitalização, querendo envolver o Rio de alguma forma. A gente vai ver como se encaixa ali. A gente é carioca, né? Espera aí, deixa eu ver se eu aproveito alguma coisa disso aí. Mas, então, a digitalização ela está fazendo, vou dar um exemplo agora, provocando mudanças na forma como as organizações produzem valor, nesse caso, como eles estão falando, privado, e competem. Ou se comparam, se relativizam. Olha que brilhante isso. Vou sempre tentar usar a linguagem mais simples, né, porque tem gente que não é de doação e transplante. Olha que brilhante a lógica renal. Você está com uma doença renal, e aí te recomendam hemodiálise. Hemodiálise é um mercadão. Você só entra e ganha o direito de fazer hemodiálise se um médico avaliar e falar: você não tem que ir para a fila de transplante. A fila da hemodiálise é a mesma fila de transplante. E a gente sabe que a qualidade de vida do transplantado dá medo, porque tem que tomar imunossupressor. Muitas vezes é melhor transplantar do que fazendo hemodiálise. E aí ele opta para ir para a hemodiálise porque ele tem medo do transplante, às vezes, ou o médico dele não recomendou. Na Argentina, o sistema de formação obriga. Tem que subir um documentozinho. Você não precisa do transplante, você tem que ir para a hemodiálise. Isso evita um possível problema que nós, humanos, não médicos, não enfermeiros, não assistentes sociais, etc., temos. Será que ele me botou na hemodiálise para ganhar dinheiro? Será que não era melhor eu ir para o transplante? Porque nós somos quem dirige o carro, o mecânico é que sabe. A gente é refém do sistema de saúde e não tem como ser diferente. A gente confia na opinião do profissional. Isso reduz um possível problema, que era uma subindicação para a fila de transplante.
muito provavelmente a gente tem 120 mil a 150 mil pessoas na fila de transplante, mas o número oficial dela beira os 40 mil. Pessoas que deveriam estar em fila e não estão. É. 40 mil é... que está na fila de transplante... São 40 e pouco. A do rim, você está falando do rim. Então, eu falei no geral. 20 e poucos mil. Os 15% que estão em diálise estão inscritos na lista. Isso no Brasil. Isso. E talvez tenham pessoas que precisam de diálise ou transplante e nem têm diagnóstico. Né? É uma outra coisa também. Aí eu vou tentando responder. Assim, né? Para a saúde, olha as múltiplas dimensões. Valor é uma simultaneidade. Um equilíbrio entre eu melhorar o desfecho, que foi a nossa conversa, vou falar aqui para a TIM. A qualidade da ligação na TIM tem que ser melhor. A oscilação do Elon Musk, conhece o Elon Musk, gente? O Elon Musk, ele tem o Starlink, sabe o que é isso, não? É um negócio Starlink, aí vem no satélite, botei lá em casa, um fracasso total. O negócio oscila pra cacilda. Pô, não sei, o satélite dele tá gago, tá on-off, assim. Mas é análogo, eu tenho que fazer algo melhor. A disponibilidade, a confiabilidade do sistema elétrico para o INS, então eu tenho que melhorar. Mas se o INS conseguir fazer isso de forma digital, de forma mais barata, aumenta o valor agregado. Porque a relação entrega-esforço, menos esforço, mais entrega. Agora, é valor também eu cuidar melhor do paciente, ele se sentir mais informado. E aí vem aspectos de zelo, de cuidado, de prover informação, de dar o direito. E eu tenho que cuidar dos profissionais que trabalham ali. Então, essa é uma visão legal do que é valor em saúde. Né? Então, a digitalização, a pergunta, como ela melhora a experiência do paciente e do familiar do transplantado? Por exemplo, eu ficava lá olhando a posição do Arthur na fila. Eu queria que aquele negócio. Quando ele chegou em primeiro, bom, beleza, agora é a vez dele. Então, ele chegou direto, né? Primeiro pela gravidade. Então, a gente olha e se pergunta especificamente como a digitalização ajuda nisso. E ela vai tentar, por exemplo, quem não odeia digitar coisa num cadastro 3 vezes a mesma coisa? Então, ela vai tentar aumentar para você o benefício, ela vai ter mais tempo de valor agregado e menos tempo de tarefa inútil. Eu falei, para que eu estou preenchendo esse monte de formulário? Então, a digitalização ela tem que ampliar, tá vendo? O valor agregado. Tem que ter mais atividade de valor agregado, menos coisa que eu faço de forma inútil. Né? Copiar e colar um dado de um lugar para o outro. A digitalização pode fazer isso. Bota um robozinho, ela transfere daqui e preenche automaticamente. Para a gente sair um pouco da realidade de doação e transplante. Você faz um pedido de um item para uma obra. Esse pedido, você preenche um monte de coisa para ele ser um pedido seguro. O fornecedor é sério, um trabalho que você preenche um monte de coisa. Da próxima vez, você podia pegar um código daquele pedido, digitar e ele trazer tudo preenchido para você. Várias vezes, uma empresa, tu digita tudo, depois que quer de novo, tu digita tudo de novo. Então, a gente vai produzindo valor com a digitalização nesse formato. Tá? De novo, aqui, fórmulas, é aquilo que a gente disse. Valor também é aumentar as coisas boas e reduzir as coisas ruins. Então, olha, eu quero melhorar desfecho, qualidade de segurança, aumentar a receita. Aí fala, mas no público não aumentar a receita. Não, eu quero mais orçamento. Se eu tiver mais orçamento, eu tenho mais acesso à saúde. Né? Agora, eu quero reduzir custo, eu quero reduzir espera, né? Eu quero reduzir reclamações. Então, como a digitalização evita reclamação? Por exemplo, se depois do serviço eu pego e realmente consigo entrevistar e perguntar o que deu errado na sua visão. Pois é, uma coisa que eu imagino que a gente não tenha tanto assim, e às vezes tem. Lá no Humberto Torres eu sei que tem um pouco, mas por uma outra razão. Teve uma doação e depois voltar na família. Como que foi a experiência? Você se sentiu invadida? Te obrigaram a ser doadora? O que você gostou de como foi tratado?
Então, podia ser uma reflexão ex post, que é uma linguagem que o setor elétrico usa, né? Lá no Alberto Torres, eles criaram um jardim, uma coisa linda. Toda família tem o direito a plantar uma flor para simbolizar que alguém que partiu virou algo bonito, né? Nesse momento, talvez, olha, que legal você voltou. Você podia falar um pouco sobre como a gente cuidou de você? Aonde você vê que podia ser melhor? E elas que trabalham com isso, elas veem, porque alguns hospitais a pessoa é maltratada pelo sistema de saúde. Quando chega a hora da doação, vem o BOPE. Todo mundo bem treinado, bonitinho, cabelo arrumado, e fala, agora você quer meu órgão, é? Do meu familiar? Essas brincadeiras tem por aí. Entendeu? E uma dinâmica, por exemplo, dentro do setor de saúde, olha a complexidade. Isso é uma maternidade, um desenho feito por uma pessoa da antiga ou a mesma perinatal, teve um artigo sobre isso. São fluxos, pessoas chegando aqui, às vezes para uma consulta, chegando para um parto eletivo, é um parto de emergência, é um parto cesárea, é um parto adequado, que não é nem cesárea, nem é o que é adequado, e vai lá, acontece, etc. Eu ignoro o pai aqui o tempo todo, né? Tadinho do pai, não é ninguém nessa história. Tanto que o nome é binômio, não é trinômio. Binômio é a mamãe e o bebê. A gente tem que gerir o binômio. Nós somos ninguém. Até você ter alta. Eu gosto muito de dizer, alta é o maior valor que a gente pode produzir. E evitar que alguém use o sistema de saúde de forma corretiva, vamos dizer assim, né? Porque ele está em alta, ele está aumentando a população saudável. Quando ele entra no hospital, ele baixa a população saudável. Então, ter alta é o máximo valor que a gente pode produzir. Ele foi. E você vai produzir valor em vários fluxos. Fluxo do paciente, vou pegar 2 ou 3, fluxo de medicações, fluxo de documentações que orientam como fazer, prescrição. Se eu não mandar um fax, antigamente, mandar um fax dizendo você pode fazer uma doação com Covid, bom, espera aí. Enquanto não tivesse esse papel, as pessoas não usavam um doador que tinha Covid. Depois saiu um papel, que hoje não é mais papel, é um PDF assinado, né? Tudo bem, eu vou seguir à frente com essa doação em Covid, porque já viu que isso não leva risco significativo ao receptor, né? E tem muitos fluxos. Esses fluxos aqui a gente fez na perinatal, da chegada do paciente à saída, fluxo de dinheiro. Privado. Se não pagar, como é que eu me mantenho? Como é que eu pago meus funcionários, né? Então, a gente tem que ver esses fluxos. Digitalizar é compreender esses fluxos. E aí, chegando, Calduro, um pouquinho do que depois a gente vai mostrar, eu vou retornar mais à frente com outra fala, e Marisa vai me dizendo aí como é que está, se vão conseguir botar a Flávia ou não, a gente, tá? Mas o processo de doação e transplante, ele tem um início, usualmente numa situação adversa. Alguém tem um trauma, por exemplo, tem um AVC e é internado. Tudo é feito para que esse paciente sobreviva e saia em alta, né? Uma alta com qualidade de vida. Mas, em alguns casos, ele vai a óbito. Você faz tudo, e esse óbito, que é óbito, é morte, chama morte encefálica. É um tipo de morte, mas é morte, como todas as mortes, a forma de diagnóstico dela é específica. Tá? Tem outras mortes, morte por parada cardíaca, morte por parada cardiorrespiratória. Essa é a morte do encéfalo. Inclusive, na filosofia, não tem funcionamento, não tem dignidade, está morto. E a gente, às vezes, por que é difícil? A gente associa alma. Vocês sabem que a alma, um advogado não explicou isso. Alma é movimento. Então, a gente acha que enquanto tem movimento, tem alma, está vivo. Então, é difícil ver que quando o encéfalo foi, mas um ventilador está mantendo o corpo aquecido, está mantendo ele, basicamente, fisiologicamente, com oxigênio e com nutrientes para poder usar os órgãos. Então, a gente acha que está vivo porque tem movimento, porque tem alma. Mas não, o significado que a sociedade escolheu é que não está vivo. E aí tem que ter certeza, né, Calduro?
tem que ter um diagnóstico de morte cefálica. Em alguns lugares do mundo, 2 exames são suficientes. No Brasil, a gente pede que sejam 3, 2 clínicos e um exame, pelo menos um exame gráfico, não é isso? E com uma dada sequência. Você vai fazer um exame clínico, vai fazer o gráfico, vai fazer um clínico, um gráfico. E hoje a gente pode fazer com 2? Ou a orientação 2 exames e não 3? São 2 exames clínicos e mais um... Tem que ser os 3. Tem que ser. Tem que mais ser. Um método gráfico, né? E eu fico me perguntando por que em alguns países 2 é suficiente? Talvez que confiem mais no sistema de saúde. Por exemplo, um valor que eu acho que o RJ Transplante, o SC Transplante agrega é reputação. O INSS precisa da mesma coisa. Eu conversei semana passada com a EDP, a admiração deles por vocês é a que vocês sabem que vocês têm. Vocês têm um domínio técnico incrível. Deixa eu só fazer uma... são 2 médicos atestando a morte encefálica. Isso é importante. Não é só 2 exames, 2 médicos, 2 médicos qualificados. Qualificados atestando. E mais um exame gráfico. Né? Salvo engano, alguns países não exigem um exame gráfico, né? Porque confiam mais no médico. Nós temos uma imagem, né, de um país complicado. Aí, para evitar um imaginário, a gente bota um pouco mais de etapas no processo. E aí, podíamos ter diferentes nomes. Aqui está escrito busca pelo consentimento familiar. Hoje, por exemplo, já sabe que a gente precisa treinar as equipes em separar 2 momentos. Eu sempre tento falar para ninguém esse momento, de forma afetiva, compreensiva, informar que tudo foi feito, mas o óbito ocorreu. Esse é um momento. E tem que dar um tempo para essa família. Depois eu tenho um outro momento que não é pedir para ser doador. É prover informação para que ele tome uma decisão consciente. Sim ou não. Você quer exercer o seu direito de ser doador? Então, e isso não tinha essa clareza, né, Priscila, tanto tempo, alguns anos atrás. Hoje você sabe que aumenta a taxa de consentimento quando você separa esses 2 momentos. Você sabe que aumenta a taxa de consentimento quando a equipe é treinada, quando a ambiência da conversa é melhor. Então, como é que é digitalizar? Pega lá e clica, que nem o conselho falou, clica, eu sou doador? Não é isso. Digitalizar é facilitar a troca dessa documentação, mas não é deixar de humanizar um momento difícil, peculiar, único, né, para os profissionais, porque não é fácil, né, falar com uma família. Perdeu um filho, perdeu a mãe que tanto amava, que é a situação que a Renata vivenciou. Né, e ela dá continuidade, porque a mãe dela fazia um trabalho lindo com as crianças que tinham dificuldade de absorção do leite, e a mãe faleceu precocemente, e ela tem esse vínculo de trabalho social. E depois tem um aparato, né, Calduro? É uma logística, porque tem que movimentar a equipe de transplante para um lugar, órgãos, não é um só, né, e sirene, eu fico atento, né? Eu fico, lá vai o carro do PET, agora vai o RJ Transplante. Então você vai vendo essa movimentação. E o doador, ele está ali e ele eu vou pegar um outro aspecto da digitalização. Ele já não está mais vivo, gente. Ele não tem o controle dos órgãos dele. Quem que faz isso? Vamos perguntar para quem não é médico. Quem não é profissional de saúde. Como é que você acha que faz isso? Como é que você acha que faz isso, Débora? Equipamentos, ventiladores. E aí a gente tem machine learning no doador. O que é machine learning no doador? Para evitar tempestade... Fala aí, Rodrigo. Tempestade... Fala de novo. O que é uma tempestade adrenérgica? Adrenérgica. Para ele é natural, né? A gente não consegue nem pronunciar. Mas se eu, por exemplo, conseguir ter devices conectado a ele, equipamentos que consigam fazer um pouco do ser humano fácil, dar resposta para controlar essa fase, talvez aumente a quantidade de órgãos aproveitados de um mesmo doador. Então, eu posso pregar uma máquina nele, essa máquina aprender. Porque
o doador desestabiliza. Vai lá, agora vamos para o catedrático. Não. É assim, quando o cérebro morre, né, quando há uma agressão aguda no sistema nervoso central, você tem lise das células, né? As células se quebram e liberam um monte de mediador neurológico. Muitos desses mediadores eles vão estimular as glândulas adrenais e suprarrenais a produzir adrenalina, catecolaminas. Então, isso vai elevar demais os níveis de catecolamina no organismo. E quando você tem, imagina um motor, né? Você pega o motor e dá aquela acelerada máxima nele. Você não está fazendo bem para o motor, né? Então, há um desgaste dos órgãos por conta disso. Um desgaste, numa linguagem bem assim leiga. Então, em determinado momento seguido da morte encefálica, há um sofrimento dos órgãos que passa, tá? Então, é importante reconhecer qual o melhor momento para captar esse órgão. É muito próximo ao evento da morte, ou são dias depois? Como a gente pode mensurar isso para entender qual o melhor momento da captação, né? Então, assim, a tempestade catecolamínérgica ela é um evento bem conhecido no diagnóstico de morte encefálica. Como eu coleto dados de como isso ocorre, associo que drogas foram colocadas, que ações mecânicas foram feitas para minimizar. Ou, não sei, já não é minha área, fazer que ela ocorra aqui porque daqui a 12 horas vai ter a captação, ou tentar postergar ela para captar antes. Então, tentar fazer... Os dados poderiam nos ajudar a aprender. Machine learning. Para a gente, se ela atrapalha a doação, como que eu consigo ver isso e faço uma evolução? Muito provavelmente sim. O que eu disse agora, com mais coisas conectadas, eu poderia captar muito mais dados, até porque, sabe, em micro... Ainda não é. Isso eu não posso afirmar. Não, a gente observa várias alterações, vamos dizer assim, fisiológicas da pessoa que está em morte encefálica. A pressão dela aumenta, ela não controla mais a temperatura, ela começa a perder muita urina. Então, existe uma série de alterações que são comuns à morte encefálica. O que acho que o Paim está falando é como a gente tem instrumentos que a gente possa monitorizar isso e detectar isso para para ter um melhor aproveitamento do órgão e, às vezes, evitar uma parada cardíaca daquele potencial doador. E não só isso, né, Paim? Existem outras coisas, tipo infecção, né? Mas essas variáveis, no momento, não são consideradas? Não, elas... Então, é engraçado, porque quando a gente fala de área médica, essas variáveis existem, elas estão lá. Mas elas não são tão cartesianas assim, entendeu? Então, para entender essas complexidades todas. Exatamente. Muita variável agindo ali. Não é uma coisa assim... estou vendo, acende uma luz lá, assim, tempestade catecolamínérica. Não é isso. É a pressão que sobe, é a frequência cardíaca que sobe, exatamente. De repente, ele tem mais sudorese, ele fica mais vermelho. E, às vezes, isso demora minutos. E a enfermeira não está lá do lado dele, na beira-leito, ou ninguém viu que ele estava com a pressão mais alta. Então, não é tão simples assim, entendeu? E por que eu trouxe isso? Numa palestra no PRO, uma médica mostrou que se houvesse uma compreensão melhor de como ocorre e tentar lidar melhor com ela, nós temos indicativos de mais sobrevida. Olha que barato. Não é só a facilidade da logística ali. Então, sobrevida do órgão e talvez, a hipótese dela, do receptor, né? Então, olha que barato a digitalização para construir saberes e melhorar o protocolo aqui, tentando olhar lá para frente. Mas é uma hipótese que eu estou trazendo, né? E aí eu associei a isso. Eu vou seguir um pouquinho, vou fazer uma pausa, a Flávia vai falar para a gente. Flávia, não sei se você está me vendo, eu sou o Tim Maia, não sei se tem retorno, mas eu espero que você esteja aí, tá bom? E fazer a passagem para a aprendizagem do mundo da Flávia aqui, com os últimos conceitos, para depois a gente ir.
A gente então tem uma estratégia que guia a geração de valor. Os engenheiros de produção são nanoeconomistas. É uma visão que a gente quer ver o fluxo das coisas nos detalhes. Então, o valor ele é construído nas etapas reais do processo, quando a enfermeira chega na beira-leito, quando o ventilador dá defeito, né? Então, é aqui. Mas eu tenho uma macroestratégia, que é uma ilusão que eu acredito. Por exemplo, a ilusão que a gente acredita, que funciona, mas não é tão perfeita. Se eu treinar melhor os profissionais que atuam no processo, eleva o desempenho. Se eu passar o poder para a enfermagem, eleva o desempenho. Eu sei que ela não é enfermeira, mas toda hora eu olho para ela, porque eu acho que ela é cuidadora, né? Mas agora eu vou olhar para a mãe e filha lá atrás. Se eu passar mais poder, se eu tirar o poder dos médicos e passar para lá, o Joel não vê assim. Ele acha que a coordenação tem que estar no médico, porque o mundo ainda não mudou. Né? Então, é uma visão, é uma estratégia, é um caminho. Mas quem toca a doação e transplante no Brasil são as enfermeiras e os enfermeiros. Né? Então, como é que eu escolho isso? Outra estratégia. Busca ativa pelo paciente com uma equipe que roda hospitais, vendo se tem alguém no leito que evolui para a morte cefálica, ou uma equipe, vou falar o que não existe hoje, que é dedicada exclusivamente à doação e transplante. Não é uma comissão multidisciplinar, é só gente de doação e transplante. Incrível, cria um problemaço. Elas vivem só na doação e transplante e se afastam do serviço. Então, outra estratégia é gente compartilhada, porque está no meio de todo mundo, está vendo. Então, são escolhas, são configurações disso. Só que depois a gente vai ver, olha, eu posso botar um sistema que transfere o dado daqui para cá, que transfere o dado daqui para cá, um que a gente vai tentar mostrar amanhã. Eu estou lá, cuidando do paciente, ele evoluiu para a morte cefálica, fiz um primeiro exame, vou avisar a central. Quando avisa a central, agora eu mando um e-mail. Quando chega o e-mail para a central, automaticamente vem um questionário para mim. Você já leu os documentos A, B, C, já fez o treinamento C, D, né? E eu tenho que dar check. Se eu não, por mais chato que seja a humildade, se eu não der os checks, você não está autorizado a falar com a família. Porque eu não sei que você está treinado. Eu podia dar os cheques. Agora, como eu já dei outros cheques, na digitalização ele viu que eu sou Rafael Paim, que eu já dei os cheques, ele não me pergunta de novo. E ele podia fazer o seguinte, faltam 30 dias para vencer seu treinamento. É só eu informar a data lá e aí eu vou usando a digitalização a meu favor. Porque eu compreendi que, em alguns casos, ou há correlação entre não treinados e negativa familiar. Se eu vejo que não treinado tem mais negativa familiar, eu preciso criar indutores eles a ser treinados e saber que ele está qualificado para falar com a família. A digitalização pode me empoderar. Por exemplo, lá em Santa Catarina, não sei aqui, os eventos, a gente se cadastra, dá um trabalho, né, Débora? Mas depois o certificado vem automático. Eu não sei se eles já fazem isso para saber, o cara já é treinado. O Rodrigo mandou o fulano lá resolver o problema do meu celular, tá ruim o negócio da TIM lá, vou fingir que tá ruim da Claro. Mas aí ele me manda o cara que não sabe resolver. Então, se já tivesse lá homologado, esse cara sabe resolver isso aqui, vai lá e ele resolve o problema do Rafael. Manda o cara que não sabe. Então, a gente pode usar a digitalização humana e nos sistemas que entregam e destroem valor. Destruir valor é porque na hora que tinha que ser feito direito, faz errado, não produz um bom desfecho. Então, como é que eu deixo de fazer a atividade que é ruim, aumento a chance da atividade que é boa? Está chegando sua hora, Flávia. Olha aqui, vou levantando a bola para você. A história que vocês vão ver um pouco mais à frente, depois da fala da Flávia, depois do intervalo, tem uma coisa de data science, isso é arbitrário, tá? Mas como data science, como se houvesse uma ciência de dados, existe. E uma process science. Isso aqui é uma brincadeira com a engenharia de produção, isso aqui talvez seja o maior charlatanismo real do mundo, porque a process science é o trabalho, todos trabalhamos, enfermeiros, médicos, engenheiros de produção,
E a gente estuda o processo, né? É a nossa ciência. Mas há uma pergunta se existe uma ciência de processo, mas é bem didático explicar assim, que o Process Mining é uma mistura da ciência de dados com a ciência de processo. Os saberes de entender como o processo acontece e como os dados podem ser tratados, né? E isso aqui cresceu muito, modelagem de dados, governança de dados, foi uma coisa, tema fácil para ele. Lida com mais de 1.000 agentes, muito mais de 1.000 agentes do setor elétrico e tem que ter dados, desde dado de quem é o atual presidente da empresa até o dado de qual é a capacidade daquele equipamento. Porque se ele desligar o equipamento errado, botar carga errada no equipamento, ele derruba o Brasil. Esse cara que, se faltar luz aqui, pode reclamar com ele. Então, a gente vai ver isso. E quando a gente olhar lá na frente, a gente passou a largar pegadas. Como é que era o negócio lá? Eu estou ficando velho, né? Que jogava o pãozinho. A história do João e Maria? João e Maria, né? Aí o outro ia lá e comia o pãozinho. Aqui a gente precisa... O que é comer o pãozinho? Cara, eu vou deixando, cada etapa que vai, eu vou deixando marcas. E se eu não guardar direito, o passarinho come. E aí a gente não consegue analisar qual foi o caminho que Maria fez. Aí o lobo mal pegou, o lobo mal tem nada a ver com a história do... Soprou, três porquinhos. E aí a Débora consegue, a partir desses dados que a Laís consolida, ela joga em alguns equipamentos, né, máquinas e softwares que conseguem fazer análises do que está acontecendo, é o que a gente vai ver lá. Da onde vem isso? E acho que tem um pouco a minha fala anterior do machine learning. Pode vir de um sistema, pode vir do website, pode vir do seu mobile, né, do seu celular, do que você colocou, pode vir das máquinas. Uma coisa que eu estou esperando há muitos anos, e a Brastemp diz que tem, etc. Você vai lá, está com a sua garrafinha de leite. Não vou dar o exemplo da cerveja, mas da garrafinha de leite com um sensorzinho embaixo. O leite baixou, o sensor avisa, está na hora de comprar leite. Ah, pai, isso é muito avançado. Nada. Há 5, 6 anos atrás, a Unimed já tem, para alguns medicamentos em volta redonda, de câncer, que são caros, fica na geladeirinha com o sensor embaixo. Quando ela sente que saíram 2 posições do estoque, tinham 3, ela coloca uma ordem de reposição automática. Isso numa geladeira, eu olhei, ninguém me mostrou. Está lá a geladeira, eu vi, ponto de pedido. Só que o sensor está caminhando para centavos. Então, a gente vai ver isso chegar na geladeira quando ficar muito mais barato, né? Na nossa geladeira. Então, a gente pega essas footprints e depois vira um mar, um lago, né? Uma imensidão de dados. Só que esses dados estão largados no mar, estão nadando. Aí a gente precisa modelar, entender esses dados. Isso aqui é dado de doação, isso aqui é dado do momento da notificação. A gente organiza os dados para fazer análises. E se pergunta como eu posso aumentar o valor criado. Mudando um processo, fazendo correlação estatística, que é a área da Laís. Tem correlação entre a faixa etária. Eu, por exemplo, é uma hipótese que aí eu tenho que pedir a Débora ou a Laís para ver. Eu tenho percebido que quanto maior o tempo entre a internação, é meio óbvio, mas ciência tem isso, né? Entre a internação e o primeiro exame, se isso é muito longo, a negativa familiar é maior. O que eu faço com essa informação? Eu posso, em vez de mandar a PM, eu mando o BOP. Talvez eu possa ter um conjunto mais especializado. Por quê? Uma hipótese, o sofrimento familiar já está prolongado, então os créditos de carbono de paciência daquela família talvez estejam menores, tem que ser alguém mais habilidoso, porque essa família talvez já não escute mais, ela está com muito tempo de hospital. E é claro que pode ter exceção. Pô, ela está com muito tempo de hospital, foi super bem cuidada, ela quer doar. É uma outra realidade. E aí ele vai achar correlações. Inteligência artificial não tem nada de novo, é só juntar um monte de coisa que estava aí, né, para ver se isso está gerando valor ou não. Eu vou parar nos 2 próximos slides aqui, mas essa mineração de processo ela vai olhar para o mundo real, com um olhar específico, vai
tender a interpretar esse mundo real a partir dos dados que foram disponibilizados por diferentes sistemas. O Joel tem lá, para notificação, ele tem um sisteminha simples. Você entra lá, amanhã vocês vão ver uma simulação de um jeito feito, tipo Trello, automático. Então, aquilo gera, mas depois ele tem que lançar num sistema parecido com o de São Paulo, depois ele tem que lançar com um sistema nacional. E aquilo é interpretado com dados de processo. Isso gera insights de melhoria, que devem voltar aqui e aumentar o desempenho. Então, o que a gente gostaria? Olha o cara fazendo proposta de casamento agora. Né? Casou. O que a gente gostaria? Que a gente organizasse, por hospital, alguns ciclos de olhar os dados. E pensasse, o que aconteceu dentro desse hospital que elevou o tempo, que deu negativa, ou que a gente não conseguiu disponibilizar 4 órgãos, foram só 2. E aí a gente pode ter um novo ciclo de aumento. Eles, não é pouca coisa que não, viu, gente? 15% de aumento de 21 para 22, mais 15% de aumento de 22 para 23. Isso é muito aumento. 15% em saúde é muito, e em doação e transplante é muito. E muito provavelmente, eu não vou afirmar porque eu não olhei, talvez tenha sido um dos maiores aumentos do Brasil. E um aumento contínuo é difícil, tipo o Botafogo. Ganhar sempre é ser complicado, né? Mas ele não desiste. E aí, eu tenho lá o mundo real, eu faço um gêmeo digital. É um processo modelado, ele pode estar mal modelado. Eu gosto de lembrar porque é fácil. Uma vez a gente tinha um dado de 2021, estava 2012, porque inverteu o dado. Aí parecia que levou quase 10 anos. Não levou, o dado estava trocado. Laís, né? Está trocado. É que a gente tem que perguntar pela integridade do dado. A gente já sabia que estava trocado, mas Laís, é isso, está trocado. Aí a gente, e também ajuda ela a mexer no planilhão dela. Aí a gente vê e ajusta, ou seja, querendo aproximar o modelo, o gêmeo digital, da realidade, para conseguir fazer melhores análises, né? Marisa, como é que a gente vai passar? Porque está chegando a hora de passar para a Flávia. Enquanto vocês vão avisando para ela e me dá um ok. Aqui é mais ou menos o planilhão da Laís, não é essa, mas a gente pega o planilhão da Laís, leva para o salão de cabeleireiro, né? Faz uns cabelo punk, que é o nosso jeito, a gente dá uma arrumada nisso aqui, divide em 2 coisas, uma que nos mostra atividades e outra que mostra dados sobre cada doação. Faixa etária, em que o hospital... Só é possível porque eles têm esses dados. Também depois a gente podia conversar porque o Rio de Janeiro tem mais dados que os outros. Isso, as histórias possivelmente... Eu não sei responder exatamente, acho que a Laís é a melhor pessoa para responder, mas acho que foi por conta dos outros coordenadores, né? Rodrigo, né? Principalmente, né? Eduardo e Rodrigo, dos né? Estados Unidos. Gabriel também. O Donor Só foi melhorando, né? É. Um puxou um pouquinho, cada um foi... Mas eu lembro que houve um convênio com um grupo nos Estados Unidos que tinha que ficar tomando dados. Era uma regra. A gente pode tentar descobrir isso com o Eduardo, que o Eduardo foi da banca da Giovana Deude. E acho que aí tinha um negócio mesmo, era um convênio formal, tinha que mandar esses dados. E provavelmente nasceu essa cultura e, graças a Deus, ficou. E hoje vocês estão, é o que chamam, né? O novo petróleo, né? Mas a gente mexe nos dados, bota eles de uma forma e aí a gente começa a ver. Isso aqui, ó, a doação, essa teve 4 atividades. Estou ilustrando, tá, gente? Só que essa aqui teve 5. Quando a gente sobrepõe as duas, mostra assim, ó, 4 atividades. Nessa foi aqui, veio aqui, foi aqui, foi aqui. São variações. Ó, cara, digital o negócio, tu toca ali. Fui eu que fiz isso? Não, né? Tá vivo. Então a gente vai vendo que nem toda doação uma é igual à outra, né? Algumas levam mais tempo, menos tempo, uma tem 10 atividades, outra tem 3 atividades, outra tem 13 atividades, são variações do processo. Para a gente, que é engenheiro de produção, variação chama variabilidade. Variabilidade exige flexibilidade, muito mais competência. É caro ter variabilidade. Se você é muito rígido, é de um jeito só, você quebra os copos.
Então, qual é o nível de flexibilidade melhor? Só uma, muito difícil. Todas, muito difícil. Então, a gente usualmente tenta reduzir a variabilidade para reduzir a complexidade e aumentar o desempenho dos processos. Tá? É só falar aí, eu vou falando até vocês falarem, Flávia está pronta. Então, Flávia, olha só que barato. Então, eu agora, vamos ver, ela vai ficar passando aqui. Então, você está em São Paulo, está em Nova York, onde você está. Obrigado por você estar aqui, viu, Flávio? Vou passar para você. Tá, então eles vão fazer um setup aqui. Enquanto eles vão fazendo o setup, Flávio, você depois se apresente, mas eu já vi. Ela está ali. Quer tirar? Oi, Flávio. Mas já vai... Não está ouvindo ainda, tá? Ela ainda não está... Ah, não está vendo. Vamos ver. Vamos ver se você vai ver. E a Flávia, a gente fez pesquisa junto, Rodrigo, sobre escritórios de processos. Como organizar escritórios de processos, como criar padrões de modelagem.